Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos nesses domingos, começamos já tem 2 domingos, a estudar sobre crescimento espiritual. E nós compartilhamos o livro com todo mundo lá no grupo da igreja e também na lista de transmissão, para a gente estudar esse tema, que vai ser um tema que a gente vai estudar de março, agora em março, fevereiro, março, provavelmente até abril, nós vamos estar estudando sobre crescimento espiritual. Amém? E semana passada nós falamos sobre a glória compartilhada. Nós explicamos que a gente ouviu várias vezes se dizer o seguinte: Deus não divide sua glória com ninguém. Só que quando a Bíblia diz isso, no livro de Isaías, não está falando dos filhos de Deus, está falando dos ídolos. Deus não divide a sua glória, não compartilha a sua glória com os ídolos. Mas nós aprendemos, semana passada, que com os seus filhos, e quantos aqui são filhos? Com os seus filhos Deus compartilhou a sua glória. E aí nós explicamos que a palavra glória, no original, a tradução dela é imagem. A palavra doxa no grego, que é a palavra imagem. E Jesus, nós lemos em Mateus capítulo 17, ele diz que ele foi o instrumento que Deus usou para nos dar de volta a imagem. E é muito interessante essa mensagem, eu queria que você ouvisse ela mais uma vez, porque ela é um confronto teológico daquilo que a gente ouve sempre: Deus não divide sua glória, Deus não divide sua glória. E a Bíblia vai deixar bem claro, a gente viu isso, que a glória dele é sim compartilhada com seus filhos. Jesus disse: eu dei a eles a glória que você me deu. E eu expliquei que glória foi essa que Deus deu a Jesus. E a glória que Deus deu a Jesus foi a glória de ser filho, porque Jesus é Deus e ele se manifestou como filho, desceu, se humilhou. E expliquei também que antes da queda, quando Deus olhava para o homem, ele via santo, a imagem e semelhança dele. Depois da queda, Deus olha para o homem e vê pecado, morte. Então não tem como ser mais imagem de Deus assim. Foi fragmentado, foi quebrado. Mas depois do processo da cruz, da redenção, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus olha para você e o que ele vê? Ele vê Cristo. E aí Paulo vai dizer: Cristo em nós é a esperança dessa glória que vai ser total. Um dia nós estaremos totalmente vestidos de glória como Ele está hoje. Amém? João, Pedro e Tiago tiveram a oportunidade de contemplar um pouquinho dessa glória lá no monte, quando Jesus foi orar com eles, e eles ficaram maravilhados. Que coisa linda, né? Pedro ficou tão impressionado que ele disse: vamos fazer uma cabana aqui e vamos ficar aqui, não vamos descer não, porque Jesus estava transfigurado, né? Transformado em glória plena diante deles. E essa glória que foi mostrada ali no monte é a glória que nos aguarda como filhos. Já temos Cristo em nós, amém? Como uma porção dessa glória, mas essa glória não se manifestou totalmente. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que essa glória ela vai crescendo. E aí ele dá o exemplo de Moisés, quando Moisés subia ao monte, que ele tinha um contato com a glória de Deus. Quando ele descia, o rosto dele ficava cheio da glória. Só que essa glória que ficava no rosto de Moisés, com o passar dos dias, ela ia se dissipando, se dissipando, se dissipando, se dissipando, e chegava um momento que Moisés, meio que numa maneira de querer manter a autoridade, né, ele deixava um véu na cara, para que as pessoas pensassem que a glória ainda estava lá, mas a glória tinha ido. Essa glória ela era momentânea, ela se dissipava. Mas quando a glória de Deus veio morar em nós, aí o exemplo que Paulo dá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, a primeira coisa que ele diz: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E por que ele fala da liberdade? Muitas pessoas pegam esse versículo para falar da liberdade para pular, para dançar, para cantar, para gritar no culto. Eu sou livre, livre para correr, livre para dançar, livre para pular. Acho que isso, você não precisa nem ser livre para fazer isso, você já faz de qualquer jeito.
Mas a liberdade que Paulo está falando ali é que nós éramos escravos do pecado. E por sermos escravos do pecado, a glória não podia voltar para nós. Porque se a glória de Deus volta para nós, da maneira que nós estávamos antes de Jesus, ela nos matava. Porque a glória de Deus também mata. A glória de Deus também queima. A glória de Deus também tira a vida. Uzá morreu porque tocou na arca e morreu fulminado pela glória de Deus. Então, para que a liberdade de poder participar da glória existisse, Jesus se fez filho, se tornou o primogênito entre muitos irmãos e nos deu a liberdade dos filhos de Deus. Essa liberdade que só os filhos de Deus têm. E aí eu expliquei para você por que os anjos não adoram como Pai, mas como Senhor, como soberano. Porque essa liberdade foi compartilhada apenas com aqueles que receberam Jesus como Senhor. E todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder. A palavra aí é potestai no grego, filho por direito. Olha só que poderoso. Deu-lhes o poder, não é dunamis, poder ali. Dunamis. Essa palavra poder ali em João capítulo 1, versículo 12 é potestai, é certidão de nascimento. Você é filho por direito. Amém? Quem assinou o testamento? Jesus. Com o quê? Com o sangue dele. Você é filho por direito. E se você é filho por direito, tudo que é de Jesus vem para você. Porque a Bíblia vai dizer que em Cristo estão todos os tesouros de Deus. Aleluia. E se eu estou em Cristo, eu sou herdeiro de Deus. Romanos 8, versículo 16, 17. Eu sou herdeiro de Deus e sou co-herdeiro com Cristo. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E o que eu recebo aí? Aí Paulo diz que dentro dessa liberdade nós vamos crescendo. E aí ele diz que esse crescimento ele passa por algo poderoso. Ele diz, nós vamos sendo transformados. A palavra aí no grego é metarfos. Aquele processo lá que você já ouviu falar da borboleta dentro do casulo. É uma metamorfose, ou seja, não é um processo imediato. Então isso nos ensina duas coisas. A primeira é que a glória de Deus vem como garantia da presença de Jesus em nós, amém? Mas ela cresce à medida que nós nos permitimos ser transformados. Ser transformados como? Aí ele diz, de glória em glória. Aí você pode colocar níveis de glória diferentes. A glória quando eu me converto é uma, a glória quando eu sou batizado no Espírito Santo é outra, a glória quando o fruto do Espírito começa a se manifestar em mim é outra, e a glória vai crescendo à medida que Cristo vai crescendo em mim. Quanto mais parecido com Cristo eu tiver, mais a glória de Deus vai estar visível na minha vida. E aí eu expliquei que o diabo não respeita o meu tempo de crente, o diabo não respeita o meu conhecimento bíblico. Olha como eu conheço a Bíblia. Isso não impressiona ele não, viu? O diabo, a única coisa que ele respeita em nós, a única coisa, é a glória de Deus em nós. Se a glória de Deus sai, a nossa autoridade não flui, porque a nossa autoridade é sustentada pela glória de Deus em nós. E para que essa glória cresça, nós vamos falar hoje sobre o que está acontecendo. O Espírito Santo está fazendo uma obra em nossas vidas. Amém? E aí no livro, na página 16, que a gente vai falar um pouquinho sobre como compreender a obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o agente divino de transformação. O Espírito Santo é o responsável por todos os acontecimentos na minha vida que eu não posso realizar. Por exemplo, a gente tem o costume de dizer assim, é porque quando eu aceitei Jesus, não é assim que a gente fala? É porque quando eu aceitei Jesus, não foi você que aceitou Jesus. Isso aí está meio torto essa conversa, né? Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que aceitou você. É diferente. E até esse aceitar, esse decidir seguir com Ele, não foi vontade sua. Você foi convencido pelo Espírito Santo.
de 3 aspectos: do pecado, ou seja, você foi convencido de que você era um pecador, condenado ao inferno. Você foi convencido disso. Você foi convencido da justiça, ou seja, que justiça? Por sua justiça própria você jamais iria alcançar a Deus. Vou fazer obras, vou fazer caridade, vou fazer o bem, vou fazer isso, trapos de imundícia. Justiça própria não iria te salvar. E você foi convencido do juízo. Que juízo? O pecado te condenou, você era réu. Então, quando o Espírito Santo vem, ele nos convence do pecado, éramos pecadores. Da justiça, nossa justiça própria não nos salva. E do juízo, estávamos condenados e éramos réus, fomos perdoados e fomos absolvidos por Jesus. Então, essa obra do Espírito Santo, e é sobre ela que nós vamos falar nessa manhã. Quando foi que começou essa obra do Espírito Santo na minha vida? Quando é que ela começou? E aí, se você for analisar a Bíblia a fundo, você vai perceber que a obra do Espírito Santo começou desde a criação, antes da fundação do mundo. Na verdade, o Espírito Santo participou de tudo, da criação. Quando Deus libera a palavra, né? Gênesis capítulo 1 diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Eu gosto sempre, quando eu falo da obra do Espírito Santo, de pegar Gênesis 1. Por quê? Porque na nossa tradução está escrito assim: a terra era sem forma e vazio. É o reflexo de quem nós éramos antes de Jesus. Sem formas. Tínhamos perdido a forma. Que forma era a nossa? A imagem e semelhança de Deus. Ela foi perdida com a queda. Mas nós não éramos só sem forma. Nós éramos sem forma e vazios. Vazios de Deus, vazios da sua presença. E aí, da mesma maneira que Deus criou a terra, quando ele olhou para a terra sem forma e vazia, o que acontecia? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Águas na Bíblia representa a palavra também. O Espírito Santo pairava ali e, olhando Deus, disse: haja luz, e houve luz. Aquela luz ali, você sabe que não era a luz do sol, porque o sol não havia sido criado ainda. Não era outra luz senão o próprio Cristo, uma manifestação cristocêntrica ali de Jesus como a luz que sustenta todas as coisas. E quando ele está em carne, ele vai abrir a boca e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Na Nova Jerusalém não haverá nem sol nem lua. Por que não haverá? Porque o Cordeiro será a luz. Então a luz está falando de Jesus. Então, para a gente entender, e a Bíblia ela é muito interessante, porque o Antigo Testamento ele esconde o Novo, e o Novo Testamento ele revela o Antigo. Então, quando você lê a Bíblia e você tem uma compreensão profética, quando você lê a Bíblia, você tem uma compreensão espiritual, você entende que aquilo que estava acontecendo lá em Gênesis capítulo 1 foi justamente o que aconteceu quando o Espírito Santo começou a trabalhar em nossa vida. Deus olhou para mim, olhou para você, e nós éramos sem forma e vazios. A palavra no hebraico é: a terra era um caos. Nós éramos assim, um caos emocional, alguns eram um caos social, alguns eram um caos para a sua família. Nós éramos um caos. E aí a primeira coisa que aconteceu para que o Espírito Santo começasse a se manifestar em nós, foi que o Espírito Santo começou a vir até nós por meio de pessoas. Alguém falou de Jesus para você, era o Espírito Santo usando essa pessoa. Você teve um sonho, eu conheço, cada um é de uma forma diferente, né? Uma coisa que eu amo em Deus é que Ele chega a nós de maneiras diferentes. Teve gente que teve um sonho. Estávamos agora no carnaval e eu ouvi o testemunho do líder do Impacto, o cara que lidera hoje o Impacto. Ele disse que há 10 anos atrás ele estava no meio da avenida, drogado, bêbado, e aí ele parou assim, sentou no meio fio, e Jesus disse para ele: esse é seu último carnaval, você é meu. Lá no meio do caos, no lugar mais improvável para Deus falar com alguém, falou com ele diretamente. Ele disse que levantou, falou com a esposa: vamos para casa. Aí disse: mas para casa? E já era o 3º dia de carnaval, ainda faltava 2 dias. Aí disse: vamos para casa. Eu lembrei agora que um amigo meu me convidou para um retiro da igreja. Será que dá tempo a gente ir ainda?
E aí conseguiram ir lá, ele fez aliança com Jesus. No ano seguinte estava lá no carnaval, já tem 10 anos que ele está lá. E hoje ele lidera o Impacto. Ele que é o líder. Então o Espírito Santo foi lá e falou. Ele tem essas maneiras de falar. E a obra do Espírito Santo, quando ela começa em nós, e quando a gente fala dessa obra gloriosa do Espírito Santo, é interessante porque durante muito tempo as pessoas pensaram que a função principal do Espírito Santo em nossa vida era nos batizar apenas. Então se falava muito, batismo, você precisa do batismo, você precisa do batismo. Não é que você não precisa, você precisa muito do batismo no Espírito Santo. Mas se colocava o batismo no Espírito Santo como a centralidade de toda a ação do Espírito Santo. Batizou no Espírito Santo, o Espírito Santo acabou de fazer o que tinha que fazer. Não, está tudo errado. A obra do Espírito Santo, ela vem desde o momento da nossa conversão, quando Deus usa uma pessoa para falar com você, amém? É o Espírito Santo ali, usando alguém. A semente cai no seu coração, quem faz germinar essa semente, quem vai convencendo você, é o Espírito Santo. E aí sempre que eu falo dessa obra do Espírito, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Pense aí comigo em uma casa velha. Ninguém compra uma casa velha, a não ser que você seja uma pessoa que tem muita grana, e você pode comprar ela, e você gostou do lugar, da geografia, você pode ou restaurar ou fazer uma outra casa. Mas geralmente, quando alguém quer comprar uma casa, ele procura uma casa nova. Mas todos nós aqui, quando o Espírito Santo começou a operar em nós, não só operar, quando nós abrimos a porta da casa e ele veio morar em nós, quando ele veio morar em nós, nós éramos uma casa velha. E algumas dessas casas velhas ainda tinham uns moradores ruins lá dentro, que o Espírito Santo teve que entrar e mandar embora. Foi o meu caso, pelo menos, não sei o seu. O meu não, pastor, eu sempre fiz tudo certinho. Tá certo. Quando ele veio morar, o mais interessante nisso, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, por favor, versículo de número 6, é o nosso texto inicial nessa manhã. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isso é uma garantia divina, amém? Uma garantia da obra do Espírito em nós. Eu estou usando a versão de King James. Quem encontrou, diga amém. Olha só que tremendo, eu gosto muito dessa versão do King James, porque ele é específico em algumas falas. Paulo diz assim: eu estou plenamente convicto. Algumas versões dizem: eu estou certo de que aquele que iniciou o quê? A boa obra. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, essa obra que Deus está fazendo em você é uma boa obra. Aquele que iniciou a boa obra em nós há de concluir semana que vem. É isso não? Há de concluir daqui a 5 anos. Qual é o prazo da obra do Espírito Santo? Qual é o prazo? Ano que vem? Completou 10 anos de crente e completou a obra. É assim? É assim? Sabe o que é gostoso nisso aqui, nesse texto? É que isso aqui vale para todo mundo, viu? Vale para o pastor, vale para o novo convertido, vale para o cara que tem 50 anos de crente, né? Que às vezes quando o crente tem muito tempo ele fica orgulhoso, né? Ele gosta de falar, porque eu tenho 50 anos de evangelho. Aí você olha assim e fala: uau. Mas pode não significar absolutamente nada. Aí se você for fazer as perguntas que confrontam, como por exemplo, o irmão tem 50 anos de evangelho, ganhou quantas vidas para Jesus nesses 50 anos? O irmão tem 50 anos de evangelho, investir em missões. Vamos perguntar, né? Exerceu qual função ministerial no corpo de Cristo? Então tem outras coisas que justificam o fato de você ter a obra se manifestando em você. Então aqui diz que o prazo para que a obra complete na minha vida e na sua vida é até o dia de Cristo. Esse dia de Cristo aqui não está necessariamente falando da volta de Jesus, tá bom? Esse dia de Cristo pode ser a volta dele, sim,
Mas esse dia de Cristo pode ser o dia que você vai morrer. Jesus está voltando. Jesus volta para mim na hora que eu morro. Então o dia de Cristo, aqui está dizendo o seguinte: enquanto você viver, enquanto você respirar, o Espírito Santo vai estar fazendo uma obra na sua vida, e essa obra, ela precisa ser todos os dias melhorada. Então sempre que eu penso nessa casa velha, onde o Espírito Santo veio morar, veio viver, e aí eu sempre falo isso, né? Não ore dizendo: o Espírito Santo me visita. Eu acho que isso é até ofensa, viu? Você convidar alguém que já mora aí para te visitar. Eu nem canto, tem música que canta assim, né? Me visita, Espírito Santo. Tem uma aí que esse dia estava cantando aí. Eu não lembro não, como era que falava da visita? Da menina lá da Alcântara, como é? A música da visita? Ninguém lembra, ainda bem que ninguém ouve, Jesus, obrigado. Mas era uma coisa assim de me visita, o Espírito Santo vem me visitar. Eu acho que o Espírito Santo, quando olha isso, fica pensando assim: visitar? Eu já moro aí, abençoado. Porque Jesus, falando do Espírito Santo, ele disse o seguinte: ele virá e fará em vós morada. Então o Espírito Santo mora aí. Amém? Ele mora aí. Como você está tratando ele, aí isso é particularidade sua. Você reconhece a presença dele? Como você faz com a presença dele? Como é que você cuida da relação com ele? Isso é o mais importante. Mas o Espírito Santo não vai visitar você. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. E ele mora dentro de você desde quando que ele mora dentro de você? Desde que você recebeu Jesus. O Espírito Santo só pode morar aonde Jesus é reconhecido como Senhor. Quem falou isso? Jesus. Isso aí agora é com ele. Ele disse: o Espírito que o mundo não pode receber. Então não pode. Para que o Espírito Santo more em mim, eu tenho que fazer uma aliança com Jesus, aí eu me torno casa de Deus. Nessa hora o Espírito Santo vem morar em mim. E quando ele vem morar em mim, o que ele quer fazer? O que ele deseja fazer? Restaurar a imagem de filho, para que eu me torne um filho semelhante a Jesus. E aí nesse aspecto, preste bem atenção nisso, o Espírito Santo vai restaurar o homem completamente. A salvação não trata apenas da questão espiritual do homem, porque o homem é um ser trino. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Os aspectos da obra do Espírito Santo em cada parte são diferentes. O que o Espírito Santo faz com o meu espírito quando ele me alcança? O processo da obra do Espírito Santo no meu espírito se chama justificação. Qual o nome? Justificação. O que é justificação? Justificação, para você entender, é o seguinte: você era pecador e Deus te tornou santo, santificado pelo Espírito Santo. A justificação é quando a morte é vencida pela vida de Deus. Então, uma das coisas que as pessoas mais fazem confusão, é justamente entre o aspecto santidade e santificação. Santidade e santificação são duas coisas muito diferentes. A santidade tem a ver com a identidade que você recebeu de presente, de herança. Sabe o que significa isso? Que você não será mais santo no seu espírito, falando de espírito também, hoje, do que aqui a 10 anos ou do que o dia que você se converteu. Para você entender o que eu estou falando é simples. Entrou alguém aqui que não tem Jesus, nunca fez uma aliança com Jesus, e ele diz assim: eu quero Jesus. Nesse momento ele passa pelo processo da justificação. E no processo da justificação, o que acontece com ele, pastor? No processo da justificação, ele deixa de ser pecador e se torna santo, por um motivo muito simples. Se ele sair daqui da igreja, atravessar a rua, tiver um infarto ou morrer, ele aceitou Jesus, não deu tempo nem se batizar talvez, coisa e tal, ele está salvo? Sim ou não?
Por que ele está salvo? Porque ele foi justificado, e na eternidade não entra pecadores. Então, entender justificação gera no nosso coração algumas certezas. A primeira delas, aí Romanos vai falar no capítulo 8, versículo 5, que Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E aí uma afirmação que sempre que eu faço, até em escolas, quando eu vou ministrar, eu gosto de falar isso para pastores, principalmente, que não entendem justificação. Porque quando você não entende justificação, você fica se relacionando com Deus como condenado, como pecador. Mas Deus não tem filhos pecadores. Se você é filho de Deus, ou você é santo, ou você não é filho. Peraí, pastor, mas eu ainda faço umas coisinhas erradas. Já já você vai entender isso. O pecado como identidade nos torna pecadores. Por isso que a Bíblia diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, não os pecados. O pecado, porque está falando da identidade caída do homem. E aí na justificação, quando o Espírito Santo trabalha no meu espírito, ele me torna santo em Jesus. Fora de Jesus, eu volto a ser o quê? Pecador. A minha santidade não é sustentada pela minha infalibilidade, ou pelo não errar. A minha santidade é sustentada por Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. A gente vai falar da obra do Espírito Santo no espírito, na alma e no corpo. Quem encontrou Hebreus 10, diga amém. Amém. Versículo 14 diz assim, versículo 14: porquanto com uma única oferta, a não ser a sua versão, mas a minha versão diz assim, aperfeiçoou por toda a eternidade. A sua versão diz como? Aperfeiçoou aí quer dizer purificou, limpou, tornou aceito. Os que estão sendo santificados, e aí a gente vai explicar a diferença agora entre santidade e santificação. A santidade é a minha identidade de filho, filho de Deus, tornado por Deus santo em Jesus. Mas a mudança que acontece imediatamente no espírito, quando você se converte, não acontece imediatamente na alma. Não acontece. Obrigado, meu velhinho. Mudança que acontece no espírito não acontece imediatamente na alma. A pessoa foi mudada totalmente aqui na hora da conversão, mas ela continua com os traumas dela, ela continua com os complexos, ela continua com os problemas emocionais dela. E aí a obra do Espírito Santo na alma é muito mais difícil do que a obra do Espírito Santo no espírito. Porque a obra do Espírito Santo no seu espírito, basta você dizer as seguintes palavras, faladas de coração, amém? Eu reconheço Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Foi feita a obra do Espírito. Morreu, está salvo, glória a Deus. Só que aí, meu irmão, é que entra a grande questão, porque a gente não é só espírito, né? Como dizia um amigo meu, assistesse. Era bom se fosse só espírito, né? Uma pessoa que maravilha, não tinha problema na igreja. Todo mundo manso, todo mundo humilde, todo mundo servo. Ninguém tinha complexo de nenhum, de inferioridade, de nada. Mas não é assim não. Então santidade tem a ver com a identidade do meu espírito, obra do Espírito Santo. Santificação é diferente de santidade. Santificação é o processo pelo qual eu vou permitir que o Espírito Santo restaure a minha alma. E restaurar, a palavra restaurar significa trazer de volta a forma original. Quando Deus criou o homem no Éden, a alma do homem antes da queda não tinha traumas. A alma do homem antes da queda não tinha complexos, não tinha bloqueios. A alma do homem era totalmente curada. E por incrível que pareça, irmãos, por mais que a gente não queira falar disso, a gente tem que falar.
Os problemas maiores dentro da igreja não têm a ver com questões espirituais. Não tem. A maioria dos problemas hoje dentro da igreja, principalmente na nossa geração. Por quê? Os crentes de antigamente, os crentes da forma antiga, modelo antigo, o crente modelo antigo, a gente não se preocupava com cura interior. Nem existia o entendimento. Porque os crentes da forma maneira antiga orava. Os crentes da maneira antiga orava. Hoje você tem que brigar com o irmão para ele orar. Você tem que ensinar sobre oração. Irmão, a gente precisa orar. Não, me lembro de vários testemunhos que eu ouvi, testemunho de um cara que era um perdido, um pervertido, aí se converteu no ciclo de oração. Olha o lugar para se converter. Aquelas irmãs que tem o joelho preto. Aí ele perguntou para a irmã: ô irmã, como é que eu faço para abandonar a vida de pecado? Ela disse: venha todos os dias para oração comigo. Começou a orar, das 5 da manhã às 8 da manhã, todo dia 3 horas, nunca orava, não estou falando de gente que orava, não, estou falando de gente que chegou na igreja agora, que a gente fala: não, a gente tem que respeitar a estrutura do irmão, sabe, a gente tem que respeitar ele assim, não pode ir logo botando assim para orar esse tanto de hora. Aí botou para orar, 3 horas, claro que nos primeiros dias ele não conseguia orar 3 horas, coisa nenhuma, né? Ele ficava ali enrolando, mas à medida que ele foi ficando ali, orando, foi sendo tocado por Deus, se tornou um homem de Deus extraordinariamente poderoso na mão de Deus. Nunca passou por cura interior, nunca passou por processo de restauração da alma. Por quê? Porque quando você mergulha em Deus no espiritual, a alma vai sendo alinhada, assim como um violão que é afinado por um músico, a alma vai se alinhando com o espírito. Mas os crentes da nossa geração não gostam de orar. Gosta não. Pode olhar que os cultos mais cheios das igrejas não são os cultos de oração, são os cultos de festa. O pastor Ademar falou algo interessante lá na abertura espiritual. Ele disse: a gente da nossa geração confunde avivamento com animamento. O que é avivamento? Animar a plateia. Está acontecendo um avivamento ali. O que está acontecendo? Tem um monte de gente dançando, tem um monte de gente pulando, tem um monte de gente celebrando a Deus. Sim, e a vida? E o casamento? Está alinhado? E a relação com as pessoas no trabalho? Está indo de boa? Não está. Por quê? Porque a vida emocional não foi alinhada com a cruz. E não foi alinhada por quê? Porque para que o Espírito Santo continue a sua obra em mim, existem processos que eu tenho que me submeter a Ele. Que processos são esses que eu devo me submeter? Primeiro de todos, discipulado, que é o que a gente vai falar semana que vem. Discipulado para quê? Para aprender a orar, para aprender a buscar, para aprender a se colocar em Deus. A gente diz: não, eu vou ficar aqui, Deus vai fazer a obra e coisa e tal. Nunca foi assim. Se fosse assim, Jesus não diria: ide pelo mundo e ganhe pessoas. Não foi isso que ele falou: ide pelo mundo e fazei discípulos. Mas o que acontece? Quero ir para a igreja, mas não quero que ninguém se meta na minha vida. Não é evangelho isso não, viu? É outra coisa. Evangelho não. Evangelho é prestação de contas. Evangelho é dar satisfação, sim. Por que tem que dar satisfação? Porque Hebreus 13:7 diz que o pastor vai ter que dar conta da sua vida. Mas vai dar conta de quem não presta conta? Não vai. Então, quando nós falamos da obra do Espírito Santo na alma do homem, eu acho que esse é o processo mais difícil de tratar, principalmente na nossa geração. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ser confrontadas. Quando o pastor chama para repreensão, se ofende e vai embora. E a possibilidade hoje de ir embora é vasta. Por quê? Porque tem igreja para todo gosto. Para todo gosto tem igreja. Estava lendo na internet esses dias uma igreja onde é liberada a maconha, porque a maconha é a erva de Deus dada aos homens. Eu estava lendo lá a doutrina. Eu gosto de ler essas coisas. Por quê? Porque quando... Já ouviu falar da igreja dos maconheiros? Já. E os irmãos lá voam alto nas alturas. E aí a gente trabalha muito com compensação na nossa geração, né? É assim: fuma maconha, mas evangeliza.
Aí tem gente que não está fumando maconha, não está evangelizando. Fuma maconha, mas dá dízimo. Compensação. Tipo, se eu faço isso, eu posso fazer isso. Ei, isso não é evangelho não, viu? Isso é outra coisa. E aí a defesa do pastor, o pastor dizendo, não, porque não é só o cristianismo dele, né? O cristianismo dele. Não é só o cristianismo que é permitido a maconha, a religião Rastafari, que também é uma religião, chega de religião é horrível. Mas está lá, a igreja da maconha. Chegou no Brasil agora a igreja que o povo vai nu. Quem viu essa? Tá bombando na internet. Todo mundo pelado, irmão. Porque Deus criou o homem como? Pelado. Então para entrar para o culto tem que ser todo mundo pelado. Vocês não estão acreditando, né? Vocês estão achando que é conversa. Você achando que é conversa? Todo mundo nu. É a igreja dos naturalistas. Todo mundo pelado. De boa lá. Ilusão. Foi fundado por um pastor que ele foi contar para o pastor dele que ele orava nu. E o pastor disse, é pecado orar nu. E aí, o religioso ele tem isso. O religioso ele sai de um extremo para o outro, irmão. O religioso é assim, ó, no começo da fé ele anda de terno e gravata. Depois ele se revolta, quer andar todo tatuado. Tanto uma coisa como a outra, expressão de religiosidade. Quem quer chamar atenção com estereotipo é religioso. O Filho de Deus, primeiro, que não tem que ficar chamando atenção para si mesmo. A atenção da sua vida tem que ser Jesus, amém? Mas fora isso, quando você vai conversar com essas pessoas, irmãos, a alma está toda desalinhada da cruz. A alma está toda distorcida. E aí, como ele tem alguma certeza, ele diz, não, o importante é que eu sou salvo. Não, o importante não é ser salvo não, viu? Porque se fosse, Paulo não diria, lá em 1 Coríntios, que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Ou seja, só vão ser salvos porque a graça existe. Mas não existe só salvação. Salvação existe, mas existe recompensa, galardão. Isso não é para os salvos. Isso é para aqueles que se permitiram ser transformados e tratados pelo Espírito Santo. Que fizeram a sua parte em obedecer a Deus, em fazer o que Deus mandou que fosse feito. Mas aí você pega hoje na nossa geração, eu estou falando para você porque eu estou acompanhando a igreja nesse processo aí do programa que a gente está lançando de Vitória sobre a Pornografia. Muita gente tem me procurado e recebe e-mail todo dia, contato, WhatsApp, todo dia, alguém novo de algum lugar, de outro país até. Agora, pessoal da Moçambique, já recebi 4 contatos de Moçambique. Aí eu descobri que o problema não é na igreja no Brasil apenas, é numa igreja no mundo. E quando você vai ver aquilo que eu falei ontem, numa live que eu fiz. Nós temos a geração mais bonita que já existiu, mas é a geração mais doente que já existiu, até dentro da igreja. Uma geração que aprendeu a cultuar a aparência e ignorar a essência. E evangelho não é aparência, evangelho é essência. A essência de Cristo em nós. Então quando o Espírito Santo começa a fazer a obra, irmão, não tem jeito. Mas o Espírito Santo começa a fazer a obra. Se era brabo, vai ficar manso, não tem jeito. Ah, não ficou manso não, continuou brabo. Tem alguma coisa errada aí nessa obra aí, viu? Isso aí é obra de engano. Se era valente, brigão, fica besta mesmo, boca aberta. Eu fiquei. Quando eu me converti, eu dizia assim, esse negócio aqui que está escrito aqui de se alguém bater na sua cara, virou, aonde que eu vou falar isso nunca na minha vida? Bater na minha cara, eu vou virar outro lado? Eu quero é ver isso acontecer. Para quem foi falar que queria ver? Aí eu me lembro da primeira vez que aconteceu. E é interessante, né? Porque a primeira vez que aconteceu foi dentro da minha casa. Com a minha família, né? Primeira vez foi assim.
Minha irmã, tome na cara de 5 dedos. Pá! A história que eu tinha de violência dentro da minha casa era muito grande. Minhas irmãs tinham tanto medo que namorava escondido ou nem namorava, porque era terrível. Aí se converte, toma um tapa na cara. Me lembro até hoje a cena. Me levantei para acabar com ela. Quando eu olhei para ela, alguma coisa dentro de mim me travou. Sabe quando você puxa o freio de mão? Olhei para ela assim e ela, valente, reage, covarde. Ó, o cão é brincadeira, irmão. Ainda afronta você. Reage. E eu olhando para ela, paralisado, como se algo tivesse me anestesiado assim. Respirei fundo, né? Entrei no quarto, comecei a orar, chorando. A oração, acho que uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. Meu Deus, eu quero matar ela. O Senhor sabe, né? Que eu quero pegar ela, eu quero quebrar o pescoço dela. Comecei a falar para Deus tudo que eu queria fazer. Mas o Senhor sabe que eu não posso mais, que agora eu sou do Senhor. Então faz alguma coisa, Deus. E aí veio a unção. O que eu fiz? Eu fui orar. Com raiva, chateado. Mas eu fui fazer o quê? Orar, recurso espiritual, orar. E na oração o que aconteceu? Eu tive resposta. Que resposta foi? Quebrantamento. Chorei, saí do quarto, olhei para ela e disse: eu perdoo você em nome de Jesus. Não quero o seu perdão não, seu crente safado. Olha para aí. Não tem problema, eu te perdoo assim mesmo. Aí eu lembrei, né, eu lendo a Bíblia dizendo, mas eu disse que se alguém batesse, eu nunca ia virar ao lado. E virar ao lado não é chegar e dizer assim, bata de novo, não. Virar ao lado é justamente isso, é você não revidar. É você dizer assim, eu não vou trilhar. Você sabe qual é a maior desvantagem para um discípulo de Jesus? É entrar numa briga com o ímpio. Porque se você for discípulo de Jesus mesmo, irmão, não vai dar para lutar de igual para igual. Porque o ímpio é mentiroso, você não pode mentir. O ímpio é pirracento, você não pode pirraçar. O ímpio xinga você, você não pode xingar de volta. Vale a pena? Não vale não, nem entre na briga com o ímpio, porque você vai sair da unção. Essa foi a primeira vez. Segunda vez em São Paulo, fui lá na boca de fumo buscar um menino, uma menina amarrada para morrer. Mas todos os traficantes do bairro me respeitavam, todos, só que tinha um cara lá que não era de lá, estava lá com os outros, mas não era de lá. Quando eu cheguei, que ele disse, eu quero que você solte o garoto, ele nem contou a história, tome na minha cara, pá, quem é você, para chegar aqui tirando onda? Olhei para ele assim, vontade de pedir para Deus mandar descer fogo do céu, e consumi-lo ali, vivo ali mesmo, né? Quando ele me bateu, o outro que me conhecia falou, cara, você está maluco? Você sabe quem é esse homem? Aí eu vi ele ficar branco assim na minha frente, né? E eu querendo matar ele assim, olhando para ele, né? Sem saber o que falava, querendo amaldiçoar, mas não podia. A alma dizia, pede para descer. Não pode, acabou esse tempo. E ali eu olhei para ele e ele, não, porque ele chegou aqui e tirando onda, irmão. O cara tá aí, tá devendo, tem que pagar ele. Cara, você está ferrado. Quando fulano chegar, que era o chefe, né? Ele vai matar você, porque você bateu nesse cara. Aí eu, sua vida está em minhas mãos. A oportunidade agora é de me vingar. E aí, liberou o menino e eu fui para casa. Quando foi mais ou menos umas 11h30 da noite, estou ouvindo, batendo na minha porta, e a amor olhou assim e falou, amor, tem alguém batendo lá embaixo. Eu olhei pela janela, a gente morava no segundo andar, era o cara que tinha dado tapa no rosto. Todo quebrado. Aí, Rosa, não desce não, vai que é alguma coisa. Não, deixa eu lá, desci. Aí falei, pois não. Aí eles, eu vim aqui te pedir perdão, que eu bati em você, eu preciso que você vá lá conversar com fulano, porque ele falou que vai me matar. Eu ir lá, né? Conversar com ele, né? A alma dizendo assim, né? Converse não. Né? Deixa acontecer. Quem mandou ele bater em você, né? Mas, irmão, não tem como. É uma alma. Te bateu, mas é uma alma. Que se morrer agora sem Jesus, vai para o inferno.
Aí eu disse, vamos lá, braceiro, vamos lá que eu vou lá conversar com ele. Cheguei lá, o cara, pastor, ele bateu em você, eu vou matar ele. Você não vai matar ninguém, rapaz. Eu já perdoei ele, porque você vai matar ele? Não, pastor, mas aqui todo mundo lhe respeita. Irmão, quero que você... Por que você bateu nele? Não é para você ter nem batido nele. Então, você deve a sua vida a ele, viu? Você deve a sua vida a ele. Eu falei, tá vendo? Você deve a sua vida a mim. Então agora quero falar de Jesus para você. Ouviu Jesus. Não fiz apelo porque eu sei que aceitaria por medo e para mostrar que estava debaixo de chantagem, mas se converteu mesmo depois. Mas a experiência, né? Se bater na minha cara, eu vou lá, irmãos, e olha só, diferente da primeira oportunidade, agora uma vida estava em jogo. E às vezes a nossa alma, né, humana, ela quer vingança. Ela quer que as pessoas sofram porque fez a gente sofrer. E a obra do Espírito Santo, ela é muito poderosa, porque ela contraria a nossa vontade. Ela contraria a nossa natureza humana. Você acredita que teve gente crente que eu falei, se fosse eu mandar a Deus, eu deixava matar. Eu disse, irmão, e aí o sangue do cabo lá ia ficar nas minhas mãos, Mas o Evangelho é um caminho de sabotagem à nossa alma. Você vai ter que acostumar a engolir sapo, a ficar quieto. É porque quando eu estou no meu direito, quando está no seu direito, vai para a cruz. Se ajoelha. Porque se eu tiver certo, não tem ninguém certo não. A razão levou multidões de pessoas para o inferno. Ninguém tem razão de nada não. É porque eu sou crente, mas não sou besta não. Não deve ser besta não. Você tem que saber falar, se impor, mas de maneira ética e bíblica. Existe uma linha que nós, filhos de Deus, não podemos cruzar. E quando a gente cruza essa linha, a gente entra na área da vulnerabilidade. É aí que o inimigo ganha a oportunidade de fazer o que ele quer. Por isso que a obra do Espírito Santo em nossa vida não é só nos levar para a eternidade. A regeneração, que é o processo onde a santificação começa a se estabelecer na minha alma, é justamente a parte mais difícil, irmão, porque eu vou ter que aprender a ceder, a caminhar uma milha, a perdoar, a não levar em conta tudo que me dizem. E essa obra do Espírito Santo está acontecendo dentro de você. Só que o Espírito Santo, ele não é invasivo, ele é extremamente cavalheiro. Ele vai direcionando, convencendo, mostrando. Mas eu preciso aceitar o governo do Espírito Santo. E aí quando você pensa nisso, olhando para uma casa, né? Eu sempre digo que a gente não pode usar os nossos erros como desculpa. Diz, não, eu estou assim porque você sabe, né? Deus ainda está trabalhando em mim. Não. Eu tenho que ter paciência com você. Amém? Por isso existe o perdão, para a gente liberar. Mas eu preciso entender que existe uma obra que precisa ser completa. E que obra é essa, pastor? Jesus quer crescer em mim por meio do Espírito Santo. E isso, quando vai acontecendo e eu vou permitindo, a glória de Deus vai aumentando dentro de mim. Cada dia mais a glória de Deus vai crescendo. Então a obra do Espírito do Espírito Santo em meu espírito é justificação. A obra do Espírito Santo em minha alma é regeneração ou santificação, como você quiser entender. E nesse processo da santificação existe algo muito poderoso. E aí Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer que as obras da carne estão lá. Vamos ler? Quero ler esse texto com vocês para a gente fechar esse ponto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem encontrou diz amém? Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito,
de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Qual é a única maneira de você não satisfazer os desejos da sua carne? Aqui está dizendo: vivendo pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. O que é viver pelo Espírito? Debaixo do governo, debaixo do comando dele. Porquanto a carne, a minha natureza carnal, o que é que ela faz? Ela luta contra o Espírito Santo. Quem é o maior inimigo do Espírito Santo na sua vida? Não é o diabo. O maior inimigo do Espírito Santo na sua vida, sabe o que é? É você, sua carne. Aqui diz: a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Natureza carnal, natureza espiritual. Quem vai vencer? A gente diz: espiritual. Não, quem vai vencer é quem você alimentar mais. Irmão, se só alimenta a carne... Eu estava vendo um pastor amigo meu postou um estudo interessante, né? E eu gosto muito de cálculos, assim, definições, quando fala, me leva a pensar mais e a querer mudar, né? Por exemplo, quando eu descobri que se você dormir 8 horas por dia e você viver 60 anos, você dormiu 20 anos, eu fiquei meio assustado. E olha que eu gosto de dormir, viu? Pense numa coisa boa, é dormir. Mas pensa aí, você viveu 60 anos, dormiu, se você dormir exatamente 8 horas, você dormiu 20 anos da sua vida, você passou dormindo, só viveu 40. Os cálculos fazem a gente pensar, né? Eu falei, Aí você vai analisar as pessoas extremamente produtivas, elas dormem pouco. Pelo menos todos os que eu conheço. Quando eu me converti, na igreja que eu me converti, pastor não podia dormir mais que 4 horas. Era proibido. A gente tinha que dormir meia-noite e acordar antes das 6. E ai de ti, pastor, que não acordasse. Era expulso. Você não pode ser pastor aqui não. 4 horas. Direito a 1 hora de sono depois do almoço. Só. Fora isso, ralando, trabalhando. E aí eu vendo um cálculo de um pastor amigo meu, na verdade um apóstolo Robson, ele postou algo no Facebook que eu achei interessante. Ele disse: se você estudar a Bíblia, falando de crentes, né? Se você estudar a Bíblia, quase nenhum crente faz isso, tá? Estudar, não estou falando de ler não, tá? Se você estudar a Bíblia meia hora por semana, estudar, não é ler. Você vai estudar a Bíblia 2 horas por mês. Duas horas por mês dá quantas horas por ano? Vamos lá. 24 horas no ano. Ou seja, dos 365 dias do ano, você só estudou a Bíblia? Eu estou falando se você estudar meia hora por semana. Estudar. Um dia por ano. E a gente quer viver o ano inteiro bem com Deus, cheio da presença. É porque eu quero ser o Billy Graham da minha geração. Não tira nem 15 minutos para um momento devocional, para estudar a Bíblia. Por exemplo, eu toco violão, mas existe uma diferença entre você tocar violão e você estudar. Como é que eu faço hoje, né? Eu quero uma música, eu vou lá, nem tenho mais a preocupação de tirar de ouvido, a tecnologia acabou com a gente, né? Você vai lá, olha a cifra, pegou, tal. Isso não é estudar o violão, eu estou aprendendo a música. Tem mais de 20 anos que eu não evoluo musicalmente no violão. Porque para evoluir eu tinha que todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, 2 vezes, pegar o violão, olhar algo novo e estudar. Com a vida espiritual não é diferente. Às vezes a gente lê a Bíblia e só lê as partes que a gente gosta. Salmo 23, Salmo 91. Lê, não estuda a Bíblia. E se a gente não estuda a Bíblia,
A gente perde para o testemunho de Jeová, viu? Porque eles vêm na porta, e eu já vi crente tomar foi surra, viu? Não saber responder porque que Jesus, na visão deles, não é Deus. Ou o cara lá da outra igreja, do sábado, chega lá e tira você. Estudar a Bíblia. A gente não faz isso. Falando da parte de palavra, amém? Vamos agora para a oração. A maioria dos filhos de Deus não oram nem 1 hora por dia. Falando de oração de verdade, não é oração. Você sabe que a gente ora às vezes igual o povo católico reza, né? Como é que é a reza? A reza é uma repetição vã. Faz já no automático, né? Pai de nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Uma reza. Tem crente que hoje não ora mais. Ele faz o quê? Ele reza. Ele acorda de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Mas não é aquela oração de contato com a presença, sabe? É como quando você está falando com alguém e a pessoa não está prestando atenção. Quem gosta disso? Nem Deus. Aí se você for pegar a mesma oração, vamos dizer que o crente ore de verdade, ore de verdade. 1 hora por semana. Vai dar o mesmo o cálculo que a gente fez. Quando eu li esse estudo, a primeira coisa que eu percebi, porque eu aprendi um princípio: quando você vê algo de confronto, não pense nos outros não. Pense primeiro em você, crente. Me ministra, Senhor, né? Nada de fala a Deus, né? Me ministra, Senhor. Aí quando eu li, eu falei assim, poxa, comecei a me avaliar. Eu falei, pô, tem um tempão que eu não leio o livro assim, assiduamente. Eu lia todos os meses 4 livros. Aí arrumando minha biblioteca, a semana com as meninas, já separei, né? Minha lista de leitura. Falei, a partir de segunda, voltar a ler, voltar a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Eu faço devocional todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia, várias vezes por dia. Por que a gente precisa fazer isso? Sabe por quê? Porque se você não alimentar o Espírito, você pode ser quem for. Você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, você pode ser profeta. A carne vai controlar você. E quando a carne controla, o que é que acontece? Ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Sabe o que está dizendo quando são manifestas? Não vai adiantar esconder, 1 hora explode. 1 hora todo mundo vê. Quais são as manifestações das obras da carne? A primeira parte que ele entra é na área sexual. Instinto. Ele diz, as obras da carne são manifestas, quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Área sexual. Imoralidade. A gente está lançando agora o programa de Vitória sobre a Pornografia. Você sabe qual é o cerne do programa? É ensinar as pessoas a ter uma vida devocional, só isso. Porque elas não sabem ter uma vida devocional. Qual é o segredo para se manter longe do pecado? Quanto mais perto de Deus você estiver, menos o pecado vai te atrair. Simples assim. E não tem nada a ver com sentir não, tá? Sabe por que eu não consigo, pastor? Porque eu não sinto vontade. Ô irmão, não espere ela chegar não, porque ela nunca vai chegar. A vontade da sua carne sempre vai ser para o mal, para o pecado. Então não tem nada a ver com vontade. Olha, quando eu descobri que não tinha nada a ver com vontade, quando eu fui ler Efésios, ou Apocalipse capítulo 3, falando da igreja de Éfeso, quando diz assim, lembra pois onde caíste, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amor, para nós, tem a ver com o quê? Sentimento, não é isso? Aí lá diz assim, lembra pois onde caíste, e poderia dizer assim, ó, e volta a sentir amor por mim. Não foi o amor que perdeu? Mas sabe o que é que o texto diz em Apocalipse 3,8? Lembra pois onde caíste, e volta, não diz volta a amar, diz volta à prática das primeiras obras. É praticando que o amor volta. Deus, acende o amor, o teu amor no meu coração. Isso é uma oração até sincera, mas não vai ser
tão eficaz quanto deveria. Porque quando você volta a praticar, o amor volta a se manifestar. Aí ele fala imoralidade sexual, impureza. Aí ele vai para a parte espiritual: idolatria e feitiçaria. Eu ser idólatra, pastor, nunca mais na minha vida. Irmão, você pode idolatrar um pastor, você pode idolatrar o seu cachorro, você pode idolatrar o seu carro, você pode idolatrar o marido. Idolatria. Feitiçaria, o que é feitiçaria? Ah, pastor, eu não. Feitiçaria aqui tem a ver com orar para o irmão se dar mal. Isso é feitiçaria. Conhece gente assim? Que ora para não dar certo as coisas na igreja, na vida do irmão. Não tem gente que faz isso não. Pior que tem, viu? Pior que tem crente feiticeiro. Senhor, não deixa dar certo isso na vida do meu irmão não. Ah, pastor, não acredito não. Irmão, tem. Estou lhe falando porque eu já ouvi, foi caso assim, viu? Sem falar de coisa pior. Aí ele entra na parte dos relacionamentos, relações interpessoais, obra da carne: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, invejas. Tudo isso está na área de quê? Dos relacionamentos. O irmão está com raiva do outro, está com ódio do outro. O primeiro segredo para acabar com ódio é botar para orar junto. É o segredo. Não, orar com ele orar aqui com seu irmão, aqui, os dois que estão com raiva um do outro, quer se matar. Orar junto aqui para Jesus. Inveja, tudo isso aqui, obra de quê? Não, pastor, na minha carne não tem isso não. Aqui está falando que é obra da carne, não está falando de quem é de todo mundo. Aí ele não para por aí não. Na área dos apetites, né? Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já antes preveni, que as que praticam não herdarão o reino de Deus. E aí, detalhe, a gente tem a tendência de ler isso aqui e pensar na eternidade: não herdarão o reino, ou seja, está falando que não vai para o céu. Não é isso, não, o reino de Deus já está na terra. Quando foi que o reino de Deus chegou na terra? Quando Jesus chegou. A mensagem de Jesus era: é chegado o reino. A mensagem de João é: arrepender-se porque o reino está perto. Aqui está dizendo que não vai viver os benefícios do reino de Deus agora, que não vai desfrutar do governo de Deus, da proteção, da justiça de Deus agora, que vai viver doente, que vai viver debaixo de condenação, mesmo sendo discípulo, mas está andando na carne. Então que nós venhamos permitir que o Espírito Santo complete a cada dia a obra em nossas vidas. Amém? Qual é o desejo de Deus? É que a obra se complete, que você a cada dia se torne um filho semelhante a Jesus. Diga amém. Sempre haverá no processo do nosso crescimento desafios. 2 desafios para a gente fechar, que vai sempre haver na nossa vida, no tratado do Espírito Santo conosco: deserto e Getsêmani. Deserto, Deus leva ao deserto para quê? Para quebrar nossa natureza, nossa força, e nos ensinar a depender dele. E no Getsêmani, para vencer a nossa vontade. Então às vezes tem pessoas que estão passando pelo deserto mesmo, que Deus colocou ela no deserto. Para quê? É muito orgulhosa, senhora de si, senhor de si. E Deus nos ensina por meio do tratar. Getsêmani é onde Deus nos moe. A obra do Espírito Santo não tem só um aspecto romântico, de o Espírito Santo está fazendo algo em mim. Não, vai ter momentos de dor, amém? De lágrima, de cruz. Mas sabe qual é a boa nova, a boa notícia? É que se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você só tem a ganhar com isso. Ninguém toma prejuízo quando o Espírito Santo está controlando. Todos os prejuízos da sua vida aconteceram quando você estava no controle. Então, para a gente encerrar nessa manhã, eu quero convidar você a deixar Ele governar a sua vida. Não vai ser fácil não, vai ter luta, vai ter guerra, mas sabe qual é a coisa melhor de tudo? Você vai entrar no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? A certeza de que o Senhor cuida de mim como ninguém cuida. Quantos querem isso? Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus.
Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos agora. Te agradecemos, Pai, pelo presente do Espírito Santo em nós, como aquele que vive em nós. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa manhã, por todas as vezes que nós negligenciamos a presença do Espírito Santo, por todas as vezes que nós não permitimos que Ele nos direcionasse como o Senhor deseja que Ele faça. Nos perdoe por todas as vezes que negligenciamos essa presença linda que é a presença do Espírito Santo. Nós queremos nos colocar aqui agora como filhos que estão diante de Ti, e Tua palavra diz que o pão é para os filhos, e nós somos aqui como Teus filhos. Nós queremos desfrutar do pão da Tua presença, e nós queremos Te pedir, Pai, completa a Tua obra em nós. Nós não queremos ser pessoas que atrasam o Teu trabalhar, mas nós queremos que a Tua presença em nós transforme-nos a cada dia, para que a Tua glória seja vista, Senhor. Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos nossos desejos carnais, nos dê um coração direcionado a depender de Ti, um coração direcionado a Te ouvir, a obedecer a Tua voz. Senhor, abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então nós Te pedimos nessa hora, opera em nós, Jesus. Manifesta em nós a Tua vontade, manifesta em nós o Teu querer, traz sobre nós a Tua direção. Tua palavra diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós queremos estar cheios da presença dEle, nós queremos estar direcionados pela presença dEle, nós não queremos viver uma vida movidos pela carne, porque a Tua palavra diz que os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, e nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, nós queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, nem que isso nos custe lágrimas, nem que isso nos custe renúncia, nós queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Nos colocamos sob o Teu governo, Pai. Dizemos: venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Nos colocamos aqui como filhos que querem Te honrar, que querem Te louvar, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus essa manhã? Aleluia.